Opa! Então eu vou agora apresentar o trabalho de religião, só que eu vou fazer um pouco diferente do que a professora pediu. Eu não tenho gravado um vídeo com a pessoa entrevistada e apenas eu vou ler aqui a entrevista. Eu digitei tudo que ela falou, tá tudo por escrito. Eu vou ler aqui e depois eu queria, além de mostrar a opinião da pessoa entrevistada, para algumas perguntas que foram feitas pela professora, eu gostaria de dar um pouco da minha opinião também e ver o que a gente pode tirar de bom desse trabalho de religião. A primeira pergunta, que eu acho que todas as pessoas pegaram na mesma ordem lá, da professora, é o que a pessoa pensava sobre a religião. E eu perguntei para essa pessoa o que ela pensava sobre a religião, o que ela tinha em mente disso. E ela respondeu que a religião ela é uma crença fundamental, algo de suma importância para qualquer pessoa, para ela ter um norte, ter um sentido. A religião seria para ela ter um sentido na vida, pois sem Deus a gente não é nada. Ela acredita que a pessoa que não acredita em Deus, que não vive com uma esperança como nós cristãos vivemos, pode ter um certo vazio, e que realmente esse vazio a gente só consegue preencher com a religião. Depois eu fiz a segunda pergunta, se para ela a fé e a religião são a mesma coisa, se a fé e a religião, elas de certa forma estão envolvidas. E ela respondeu que ela acredita que a fé faça parte da religião, pois a fé é a crença em alguma coisa, é acreditar em algo. Depois eu fiz uma pergunta de como é a vida religiosa dela. Ela respondeu que a vida religiosa para ela é muito importante. Todos os dias ter um contato com Deus é muito importante para ela. Ela procura logo pela manhã fazer o ano bíblico, estudar a lição, ler a meditação. A meditação é aquela inspiração mesmo que a gente lê todos os dias na escola, logo na primeira aula. Mas se por um imprevisto, alguma coisa que fugiu dos planos dela, o impediu de fazer isso logo de manhã, ela fala que aquele dia para ela o dia se torna diferente, porque ela acaba se acostumando tanto com aquilo acaba fazendo parte da vida dela, como se fosse uma alimentação espiritual, como se você pulasse o café da manhã ou não almoçasse no dia, uma coisa que fosse fazer falta para você naquele dia. E ela falou que é muito difícil para ela, porque ela sente uma diferença. Daí, voltando um pouco lá, o que você pensa sobre religião? A gente perguntou para várias pessoas, eu acredito, mas eu acho que se algumas fizeram, poucas pessoas pararam e pensaram: o que a gente pensa sobre religião? O que é uma religião pra gente? Religião é apenas, eu sou dessa religião e tudo mais, mas é um amigo daquela. Sabe, religião, existe mais de 46 mil religiões nesse mundo, bem mais do que 46 mil. E como pode 46 mil, entre aspas, né, que existem mais, 46 mil caminhos levarem ao mesmo Deus, levarem ao mesmo lugar? Existe até um provérbio africano que diz que um homem que tenta seguir dois caminhos acaba rasgando suas calças, né? Porque é meio difícil, né, falar todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Tem gente que diz isso, mas eu realmente não concordo. E também a resposta que ela deu eu achei muito interessante em relação a que quem não tem uma esperança na vida como nós cristãos temos. Eu acredito que todos aqui na sala são cristãos, tem sua religião, não importa qual, mas acreditam em Deus, acreditam que o Filho dele vai voltar um dia para nos buscar. É essa a esperança que nós temos, adventistas, católicos, quadrangulares, presbiterianos, várias outras religiões, temos essa esperança. Mas uma pessoa que não tem essa esperança, não acredita em Deus, por exemplo, mas ela não tem esperança, como assim? Não, ela tem, ela pode, por exemplo, na nossa idade, a gente pode pensar, agora eu estou no terceiro ano, né? Daqui a pouco vou fazer faculdade, decidir a minha vida, não posso errar. Eu quero fazer uma faculdade assim, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar com o que eu gosto, eu vou viver bem, depois da faculdade eu quero casar, eu quero ter uma família assim, eu quero comprar uma casa lá, sabe? Você vai montando planos para sua vida, mas a gente vê que hoje em dia é difícil a gente ter certeza do futuro, porque ninguém tem certeza do futuro, né? Por exemplo, mas a gente não pode garantir que a gente vai fazer isso, que a gente vai conseguir isso, porque o mundo que a gente vive hoje não tem condição, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, esses dias mesmo, caiu aquele prédio, aqueles 3 prédios, e neles eram prédios comerciais, e lá
tinha um escritório, vários escritórios de uma pessoa só, que batalhou para conseguir tudo aquilo, tinha muito dinheiro lá. Ele trabalhava como dentista naquela área, parece, e lá tinha cheques, lá tinha nome de clientes, tinha várias coisas. Ele batalhou muito na vida dele, ele lutou, ele fez faculdade e tudo mais, tinha sonho como eu tenho, como vocês têm. Ele buscou, ele conseguiu ter uma vida de sucesso na vida dele, mas de repente, de um dia para o outro, o prédio desabou. Eu pergunto para mim mesmo, eu pergunto para vocês, o que sobrou? O que adiantou? Batalhar e de um dia para o outro acabou? E na Bíblia mesmo conta a história de um homem que ele trabalhou durante 30, 40 anos e ele conseguiu dinheiro para viver o resto da vida sem precisar trabalhar. Só que de um dia para o outro ele morreu e ele batalhou, construiu, teve uma vida ótima, quer dizer, buscou por uma vida ótima, mas ele não conseguiu desfrutar, ele morreu, a vida na Terra não é nada garantido, ele conseguiu ter, só que ele não conseguiu aproveitar. Então eu pergunto para você, vale a pena a gente correr atrás das coisas desse mundo do que correr atrás das coisas de Deus, atrás da religião? A religião hoje em dia muitas pessoas são por causa que eu nasci naquela igreja, tem muito conformismo na igreja. Eu não estou criticando vocês, porque quem sou eu para falar alguma coisa de vocês? Posso ser até pior do que várias pessoas. Mas eu quero dizer que adianta a gente correr atrás de coisas desse mundo? E lembra que no começo da primeira pergunta ela falou, a pessoa aqui, que as pessoas vivem com vazio por dentro. Esse vazio seria a respeito da felicidade, porque uma pessoa que vive com Deus no coração, ela vive feliz. Então ela sai com os amigos, ela fica feliz, ela estando sem os amigos está feliz, tudo que ela está fazendo, estando com Deus no coração, ela está feliz. Mas uma pessoa que busca coisas desse mundo, ela pode ser feliz saindo com os amigos, ela pode ser feliz fazendo isso, fazendo aquilo, mas e depois? E se alguma coisa acontecer, ela pode não ter a esperança de que Jesus vai voltar, de que ela vai estar no céu, de que ela e seus amigos vão estar no céu. Porque também muitas pessoas pensam, mas a questão de Bíblia, a Bíblia é muito antiga, né? Para seguir de hoje em dia, ao pé da letra, e Bíblia é isso, Bíblia já não é coisa do nosso tempo. Muitas pessoas pensam que, eu não fazendo nada de errado, vivendo bem, tratando bem o meu próximo, não fazendo nada de errado contra Deus, eu vou estar salvo. E se eu fizer isso, eu vou estar salvo. Mas elas se esquecem que não é isso que vai salvar elas se esquecem que quem veio aqui na Terra para salvar a gente foi Jesus Cristo. E se não for através de Jesus, a gente vai conseguir a salvação como? Não fazendo nada de errado contra o meu próximo. A Bíblia diz que a gente será julgado de acordo com as nossas obras. Se a gente pensar, eu não estou fazendo nada de errado, mas também o que você está fazendo? Penso que a salvação vai vir se a gente, eu não estou pecando, não estou fazendo isso, mas também o que você está fazendo para ajudar? Jesus, ele veio na Terra e ele falou, sigam-me. Ele falou para a gente seguir, imitar o estilo de vida dele. E o que a gente acaba fazendo para isso? A gente anda com o pensamento de, não estou pecando, não estou fazendo nada de errado, estou bem, eu vou ser salvo. E a gente se esquece que vai ser salvo mesmo por Cristo.